E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a revista Batman Os Três Coringas. Só lembrando que vai ter spoilers, né? Então quem não leu e pretende ler, vai lá ler e volta pra cá. E quem quer só ver o resumo de tudo, já fica aqui que você vai entender tudo o que aconteceu. Então, assim, essa semana foi concluída essa saga dos Três Coringas que foi escrita pelo Geoff Johns, né? Na verdade, isso aí começou lá na saga Guerra de Darkseid, lá dos 952, que foi em 2015, que também foi escrita por ele. Nessa história, o Metron, né, para quem não conhece, ele é o novo deus e protetor de todo o conhecimento que existe, tanto do passado como do presente. E ele fica somente observando todos os acontecimentos do multiverso e quase nunca ele interfere ou assume um lado. Nessa saga, o Metron ele estava tentando alertar a Liga da Justiça sobre um perigo que era a volta do Anti-Monitor, né, lá da Crise nas Infinitas Terras, para quem não lembra. A Mulher Maravilha, ela usa o Laço da Verdade para perguntar para o Metron como derrotar o Anti-Monitor. Mas não é o Metron que sabe as respostas, e sim a cadeira. Então ela acaba puxando o Metron e o Batman corre e já senta, né, nessa cadeira. A partir daí, o Batman se torna um novo deus, né? E para quem não sabe, o nome dessa cadeira sempre foi a cadeira de Mobius. E nesse arco é revelado que esse é o verdadeiro nome do Anti-Monitor. Ou seja, essa cadeira, antes de pertencer ao Metron, ele pertencia ao Anti-Monitor tempos atrás. E aqui temos um momento chave que as pessoas ou não souberam interpretar ou não entenderam. O Batman ele recebe uma grande carga de informação assim que ele senta na cadeira. Então ele se pergunta se aquilo tudo é real. Então ele decide testar a cadeira. Então primeiro ele faz uma pergunta fácil. Quem matou meus pais? Aí a cadeira vai lá e acerta. Ok. Então eu vou fazer agora uma pergunta mais difícil. Qual é o nome do Coringa? Não aparece a cadeira falando e só aparece ele meio que rebatendo a cadeira falando assim, não é possível, com cara de surpreso. Já adiantando no final dessa saga dos Três Coringas, o Bruce ele fala pro Alfred que descobriu o nome verdadeiro, né, do Coringa uma semana depois de conhecê-lo. E aqui em nenhum momento deixa claro que o Batman não sabia o nome do Coringa. Então se nós relermos a saga Guerra do Darkseid com essa informação que o Batman conhecia o nome do Coringa, fica fácil de interpretar que ele só estava realmente testando a cadeira com um conhecimento, né, que somente ele tinha na época. E o pior é que se fosse o Morrison escrevendo, aí sim as pessoas tentariam conectar as coisas, não sei o que tem toda uma coisa por trás. Mas enfim, né, foi só um desabafo, porque eu só fui fazer esse vídeo realmente porque tava todo mundo reclamando disso, entendeu? Fosse reclamar de outras coisas que estão erradas na história, até beleza, mas isso aí já é um pouco demais, né? Bom, voltando para a história, a cadeira não responde o nome do Coringa, mas provavelmente ela respondeu assim: qual dos três Coringas você quer saber o nome? E é por isso da surpresa do Batman, e somente na edição 50 dessa própria revista da Liga da Justiça, que, conversando com Hal Jordan, que é revelado, não, a cadeira falou que existem três Coringas e eu estou investigando o porquê disso. Então, desde 2015, a DC enrolou a resolução desse mistério até essa semana, né, em outubro de 2020. Foi uma história em 3 edições e talvez o erro que as pessoas fazem é criar expectativa demais. Ok que demorou muito para a DC realmente responder isso. Mas até, sim, fazer teorias, vai ser isso, fazer aquilo. Eu mesmo tinha minha própria teoria. Eu achava que esses três Coringas seriam o Coringa pré-crise, pós-crise 952. E acabou que não foi. Mas nem por isso eu vou achar a história ruim só porque não atendeu minhas expectativas, né? Até com os próprios filmes da DC, as pessoas tendem assim, a criar toda uma coisa assim. Se não for daquele jeito, talvez ela não goste. E às vezes a gente tem que aceitar que a história não é do jeito que a gente quer, né? Por exemplo, eu acho que quase ninguém imaginava que essa seria uma história de trauma, né? Focada em 3 personagens, que seria o Batman, a Batgirl e o Capuz Vermelho, que são os 3 personagens mais afetados pelo Coringa ao longo dos anos. E o mais interessante dessa história é mostrar como cada um deles lidou ou lida com as consequências do Coringa até hoje. O Batman todo mundo sabe, né? Porque o Coringa sempre foi o maior vilão que ele teve e o mais imprevisível de todos. Já a Batgirl, na saga A Piada Mortal, ela leva um tiro, né? Que pega até na coluna e ela passa a andar de cadeira de rodas e até tem que assumir uma nova identidade chamada de Oráculo, né? E até depois ela consegue até recuperar e voltar a andar novamente e voltar a ser Batgirl. O trauma físico ela conseguiu superar, mas o psicológico ainda abala ela bastante. E por último temos o Capuz Vermelho, né, o Jason Todd, que
Enquanto ele foi o segundo Robin, ele acabou sendo até assassinado pelo Coringa, né? Com aquela famosa cena lá, sendo atacado por um pé de cabra. E depois até ele consegue voltar à vida e volta sendo o Capuz Vermelho, né? Até indicação aí pra vocês assistirem até a recente animação Batman Morte em Família. E também tem aquela antiga que eu acho uma das melhores, né? O Batman vs Capuz Vermelho. Ambos esses acontecimentos com a Bárbara e com o Jason aconteceu num período muito curto, em menos de um ano, né? Até eu expliquei isso aí num podcast que eu participei lá do Cabine do Tempo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada mais detalhes sobre isso. Então agora finalmente eu vou entrar na história, né? Então começa quando os três Coringas decidem agir simultaneamente, cometendo um crime em cada parte da cidade para mostrar que existem três deles diferentes agindo. E na história eles são diferenciados da seguinte forma. O primeiro nós temos o Coringa criminoso, que seria um Coringa mais sério, com um ar mais de psicopata, e ele mal sorri. Já o segundo seria o Coringa comediante, que conta as piadas sem graça e fica rindo sozinho e tem um sorriso mais sádico. Já o terceiro seria o Coringa palhaço. Esse seria a versão do Coringa que tem aquelas ideias mais absurdas, né? Inclusive nesse arco ele traz até de volta um antigo parceiro lá da Era de Prata, né? Chamado Gag, que seria basicamente um anão vestido de bobo da corte. Ele também é aquele Coringa que tem aquele comprimenta a mão e solta choque, tem aquela flor que solta ácido também, todas aquelas bugigangas seria essa versão. Nessa história eles deixaram a carga do leitor você reler tudo que saiu do Coringa anteriormente e tentar identificar qual desses três apareceram em cada história. Por exemplo, o Coringa comediante foi o que apareceu, né, na Piada Mortal e atirou na Bárbara Gordon. Teve também outras sagas que fica mais difícil de entender. Por exemplo, naquela lá Morte em Família dos 952, o Coringa ele aparece em cada um dos 6 títulos, até sequestra cada um membro da Bat-família. Fica até difícil de pensar que ali foi o único Coringa. Dá até pra pensar que ali os três agiram separadamente, né? Então seria uma teoria que você pode fazer para fazer sentido em cada história. No final da primeira revista, né, dessa saga Três Coringas, o Capuz Vermelho atira na cabeça do Coringa palhaço. E aí gera até aquela discussão de se o Coringa merece ser morto pelos seus atos. O Jason Todd sempre achou que sim, porque ele nunca perdoou o Batman por ter deixado o Coringa ter feito aquilo com ele. E é por isso que ele usa armas e assumiu o manto de Capuz Vermelho, né, que é a identidade antes do Coringa virar o próprio Coringa. A Bárbara, ela já acha inadmissível que o Jason fez, mesmo que o Coringa fez com ela nunca ia cruzar essa linha. O Batman ele já fica mais na dele, ele não julga tanto porque ele entende os motivos que o Jason levou a fazer isso, né? Ele até fala que o Jason ele ficou mais violento após ele ter renascido, enquanto que a Bárbara ela usou essa força para ficar mais forte. Mas aí você pode pensar assim, ok, mas qual era o plano desses Coringas, né? Bom, cada um tinha o seu. O Coringa palhaço, que morreu primeiro, ele só queria ver o circo pegar fogo, né? Então não tinha muito o que fazer, não. Já o Coringa criminoso ele tinha um plano maior, que seria criar um Coringa melhor. Como assim? Ele acaba roubando o composto, né, que fez ele virar o Coringa lá das indústrias Ace, e começou a usar em várias pessoas para ver se elas se tornariam um Coringa. Mas nenhuma delas deu certo. Até que o plano maior seria o quê? Sequestrar o Joey Chill, né, que é o cara que assassinou os pais do Batman, e fazer dele o Coringa definitivo, porque seria exatamente um Coringa que teria uma ligação com o Batman, né, que ligaria exatamente com o maior trauma que é a morte dos pais dele. E aqui já fica claro que o Coringa sabia que o Bruce era o Batman. Agora, essa parte sim é um erro, porque assim, aqui é mostrado que o Joe ele estava morrendo de câncer e faz um tempo que ele estava arrependido e queria até falar com o Bruce, ele estava até escrevendo umas cartas para pedir perdão pelo que ele fez. Isso vai de encontro com o que o Peter Tomasi escreveu durante um dos tie-ins, né, da Guerra do Darkseid, que tem uma revista lá que o Batman está usando a cadeira do Mobius e ele vai visitar o Joe na prisão. E lá mostra que o Joe não tá arrependido nada de ter matado lá os pais. Até o Batman visita, faz lá todo o drama e depois ele apaga a mente. Mas aconteceu aquela cena, né, e o Joe não tava nem um pouco arrependido. Mas como foi o Tomasi que escreveu, é só a gente ignorar, né? E considerar só a parte que o Jeff Jones escreveu. Então no final desse arco, o Batman salva o Joey Chill. O Coringa comediante mata o Coringa criminoso e acaba se rendendo. O Batman, ele acompanha, né, o último Coringa agora que ficou, né, não tem mais 3, os 2 morreram, para ouvir a explicação final. O Coringa comediante, ele diz que sempre achou o plano do Coringa criminoso péssimo. Por quê? O Coringa ele não pode ter um nome ou uma identidade ou um passado, isso arruinaria a própria definição do que é ser o Coringa. E ele até fala depois, é por isso que eu me arrependo de ter criado ele. Ou foi ele que me criou? Ou seja, deixa até em aberto quem foi o Coringa original, né? Eles não vão responder essa pergunta.
E foi até o Coringa comediante que convenceu os demais a escolher o Joe Chill, né? Porque o Joe foi o homem que quebrou Gotham, né? Que fez surgir o Batman. E fazendo isso, ele fez com que o Batman salvasse o cara que matou seus pais. E ao mesmo tempo fazer o tio confessar que estava arrependido de ter matado. Ou seja, o Coringa acabou curando a maior ferida do Batman. E agora ele falou assim: então eu vou ser sua única e maior dor a partir de agora. No epílogo dessa história, mostra o Bruce indo visitar o Joe Chill no hospital, à beira da morte por causa do câncer, e perdoando pelo assassinato. Então sim, essa história tem uma consequência, ela fechou esse capítulo da morte dos pais do Batman. E como eu falei anteriormente, em uma conversa com o Alfred, o Bruce confessa que sempre soube da identidade secreta do Coringa, mas ninguém poderia saber quem ele era. Aí mostra que a origem dele lá da Piada Mortal é realmente a origem canônica. Na época, antes dele ser o Coringa, ele era um comediante fracassado que nunca conseguiu um trabalho e tinha uma esposa que estava grávida. Na Piada Mortal é dito que a esposa morreu, mas aqui é mostrado que ela sofria abuso e queria, né, ir embora. Então ela acabou pedindo ajuda da polícia para fugir e só assim ela teria paz para criar seu filho. Então é por isso que o Bruce fala que ninguém poderia saber o nome do Coringa, né? Porque talvez alguém ou a imprensa ia ligar o nome dele com a ex-mulher e talvez o Coringa descobriria que ela estava viva e fazer mal a ela e o filho. E termina a revista o Bruce falando que o nome do Coringa nunca foi e nunca vai ser importante. Bom, minha opinião sobre essa história. Eu acabei que eu gostei, achei muito melhor que aquele lixo de Heróis em Crise. Poderia ter focado mais nos três Coringas? Sim, eu queria ter visto mais sobre ele, queria ter visto mais detalhes. Mas desde o início parece que a revista deixou claro que a história é sobre os três personagens, né? O Batman, Batgirl e Capuz Vermelho. Não sobre os três Coringas em si. E sim, eu tenho também minhas críticas, né? Porque assim, se o Batman era tão fodão e sempre soube da identidade secreta do Coringa, como é que ele não sabia que quase todo esse tempo houveram três deles? E eu vou confessar, eu nunca gostei tanto desse negócio de o Batman tem que saber tudo. Até porque ele não sabia da Corte das Corujas que estava na cidade há não sei quanto tempo. Então, ele vive sendo o cara que sabe de tudo, mas nunca sabe das coisas que acontecem ao redor dele. Uma coisa que eu queria saber, eles não responderam, é quando é que cada um desses três foram criados, né? Se foi desde o pré-crise já existia, se um foi criado, sei lá, no meio do pós-crise, então... Mas a revista deixa claro que seria o caso de falar de origem de Coringa e nunca vai falar, isso não é o foco deles. E talvez a minha maior crítica é não responder o porquê um dos Coringa criou os demais. Ah, vou criar um Coringa melhor, mas por quê? Qual o sentido disso? Então não tinha nenhum motivo, é só porque sim. O Coringa faz coisas porque sim, porque não tem um motivo real. Então talvez, ele até fala na revista, ó, se você tá procurando uma reviravolta final, não tem. Talvez o erro é nós esperarmos o Coringa explicar alguma coisa. Porque nada que ele faz sentido, então não tem o que fazer. Pessoal, eu tava aqui terminando a edição e eu pensei, realmente foi falado qual foi o primeiro Coringa criado. Realmente é o Coringa comediante. Porque se ele não fosse o primeiro Coringa criado, né, se fosse lá o criminoso, não faria sentido, porque o Batman teria encontrado o criminoso em algum momento. E o Batman fala que ele descobriu a identidade do Coringa uma semana depois do primeiro encontro. Ou seja, então o primeiro Coringa só pode ter sido o Coringa comediante. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. E até a próxima semana. Valeu!